Olá, bem-vindo a mais um vídeo do meu prédio que foi abandonado pela empreiteira. Só vou avisar que eu peguei uma gripe forte, então a minha voz está um pouco prejudicada, ou pelo menos um pouco mais prejudicada do que o normal. Hoje eu saí para dar uma olhada na minha obra, que vai ficar parada até o próximo ano, por falta de dinheiro. É sempre importante o cara ficar vigiando, porque se ele der mole, tem tanta gente a fim de invadir e levar todos os fios que não é brincadeira. Tem até aquela expressão que é bem conhecida, o olho do dono engorda o boi. Aqui o olho do dono tem que ficar bem vivo, porque senão eles comem o boi até os chifres. No próximo ano, se Deus quiser, a ideia é impermeabilizar e fazer a pintura externa. Depois disso eu vou tentar finalizar uma por uma na medida em que os recursos me permitirem. Mas esse vídeo, na verdade, é sobre uma situação que está acontecendo aqui e que me causa muita tristeza, que é esse acúmulo excessivo de lixo espalhado aqui perto. Isso porque depois desse muro tem uma favelinha pequena, deve ser uma quadra no máximo, e depois dela tem um condomínio fechado. Então, para ficar bem entendido, entre esse loteamento que eu tô e o condomínio fechado, existe essa favelinha pequena, com uma área de no máximo uma quadra. E é impressionante a quantidade de lixo que eles produzem. E eles simplesmente jogam o lixo por cima do muro. Essa é a brilhante ideia que eles tiveram para se livrarem do lixo, jogar no terreno do lado. Eu imagino que aquilo ali deve ser lixo de cozinha, banheiro, deve ter papel higiênico usado, fraldas, sei lá mais o que. E a cachorrada rasga esses sacos e espalha todo o lixo. Além disso, os próprios filhos deles brincam naquela sujeira. E o mais irônico é que esse loteamento tem serviço de limpeza urbana. O caminhão do lixo passa toda segunda, quarta e sexta e leva todo o lixo que tiverem colocado direitinho ali na calçada. Basta colocar o lixo de forma civilizada. Lógico que os lixeiros não vão ficar catando aquelas sacolas espalhadas que esses malucos jogam por cima do muro. O lixo tem que estar arrumado para eles catarem e colocarem no caminhão. E como tem aquele muro ali que esses malucos tiveram a gentileza de abrir um buracão, os lixeiros entram correndo ali e catam as sacolas de lixo que tem no meio dessa favelinha. Então os lixeiros já fazem esse serviço. Eles trazem o lixo e colocam no caminhão. Por isso eles não têm desculpa para jogarem o lixo desse jeito naquele terreno. Mas eu fico imaginando o tipo de pessoa que faz isso. Ele deve achar que colocar uma sacola de lixo na calçada para o lixeiro levar de forma organizada e higiênica dá muito trabalho, é coisa de burguês, é coisa de playboy. Que o certo é jogar por cima do muro e os outros que lidem com esse problema. Deve ser gente acostumada a vida inteira a que os outros lidem com os problemas deles e resolvam para eles. Outro dia, eu até esqueci de tirar fotos, uma moradora dessa favelinha colocou todos os móveis dela ali fora, encostado no muro. Simplesmente descartou tudo. Acho que os móveis molharam com a chuva, sei lá. Ela descartou tudo ali. Ficou parecendo um pátio de um ferro velho. Eu penso assim, quando uma pessoa toma essa atitude, ela está praticamente dizendo: lidem vocês com isso e resolvam o meu problema. Se virem. E novamente, o mais irônico disso é que existe um serviço da prefeitura que recolhe móveis e esse tipo de entulho. Daí eu conversei com uma vizinha e ela falou que ela teve que ligar para a prefeitura e eles vieram num caminhão e recolheram tudo. Quer dizer, qual a dificuldade de ligar e pedir para recolherem aquele entulho? Mas não, aquela gente já está acostumada a que os outros resolvam por eles os problemas deles. E o que foi que aconteceu depois disso? Outro morador daquela favelinha viu o que aconteceu e também resolveu descartar toda a imundícia dele ali, na esperança que nós, os trouxas, ligássemos para a prefeitura novamente, e assim vai acontecendo. O mané ali dentro resolve juntar um monte de lixo e joga ali fora, porque sabe que nós, trouxas, não gostamos de viver no meio do lixo. E ele faz isso mesmo sabendo que existe um serviço público, pago pelos nossos impostos, que recolhe esses detritos. Basta fazer uma simples ligação e agendamento. Essa vizinha com quem eu falei também sugeriu que a gente ligasse para a prefeitura para solicitar que fossem colocados cartazes ali dizendo que é proibido jogar lixo. Eu não quis falar nada, mas eu não acho que o brasileiro, atualmente, se sinta muito intimidado por um cartaz proibindo alguma coisa. Se duvidar, eles vão roubar o cartaz. Outra coisa que me deixou bastante triste é que nessa última visita que eu fiz na obra, eu encontrei esse lixo jogado na frente. Isso é resto da reforma que fizeram nessa casa do lado que está à venda. Eu vi o pessoal trabalhando ali, pintando a casa, limpando o pátio, etc., justamente para colocar à venda. E quando eu retornei dessa última vez, eles tinham terminado o trabalho e acharam que o melhor local para descartar os restos era na frente do meu imóvel. Então, por algum motivo, deve ter passado pela cabeça deles um pensamento do tipo assim: o que eu faço com esse lixo que sobrou da reforma? Já sei, eu vou colocar aqui na calçada desse trouxa. Afinal, para que um cara vai querer que a calçada dele seja limpa e organizada? Isso aqui é o Brasil, pô. Deve ter sido mais ou menos esse o pensamento do cara que trabalhou na obra do lado.
Eu fico fazendo essas vistorias esporádicas na obra porque eu sei que mesmo com cerca elétrica, mesmo com alarmes, se começarem a achar que meu prédio está meio abandonado, eles são capazes de arrancar tijolo por tijolo. E cada vez que eu vou lá, a situação está sempre um pouquinho pior. Tem sempre mais lixo em volta, mais desorganização e tudo está um pouco mais feio. Esse é o tipo de situação que não adianta apelar para as autoridades porque eles não vão fazer nada. Afinal, como exigir das autoridades que não resolvem o problema da violência, nem resolvem o problema da saúde, da segurança, da educação, da corrupção? Como exigir deles que proíbam meus vizinhos de jogarem lixo na minha calçada? Isso é uma piada. A única esperança que eu tenho é que, de alguma forma, as pessoas comecem a se tornar mais civilizadas e talvez no futuro parem de jogar lixo na casa dos outros. Isso deveria ser o básico. Bem, esse foi o resultado da minha última visita à obra. Quem tem o sonho de empreender e construir kitnets para renda passiva tem que levar em conta esse aspecto também, a vizinhança padrão brasileiro. O vizinho no Brasil, normalmente, acha bastante natural compartilhar sua sujeira e desorganização com os outros. Eu acredito sinceramente que na cabeça de uma pessoa que joga toda sua imundícia na rua, à vista dos outros, eu acredito que na cabeça dela isso é algo totalmente natural, ela nem deve saber que fez algo errado. É como um cachorro que faz cocô no meio da rua. Na cabeça dele é isso que se faz, não tem nada errado nisso. Eu acredito que o brasileiro médio pensa realmente assim. Então, quem pretende construir deve levar em conta a vizinhança. Quando eu comecei a minha obra, não tinha quase nada erguido aqui. Acho que deveria ter apenas 2 construções além da minha. Agora há várias construções e reformas em andamento. Então o problema passa a ser os pedreiros e os donos desses imóveis, que acham melhor jogar o resto da obra deles diretamente na minha calçada. Afinal, é assim que eles foram ensinados. Então, além da favelinha que joga o lixo do banheiro no terreno do lado, eu tenho que conviver com os pedreiros que jogam o resto da obra na minha calçada. Bem-vindo ao Brasil. Eu tinha ido lá na obra para tirar algumas fotos e fazer algumas medições, mas acabei me deparando com toda essa sujeira. Então, o vídeo com as medidas e mais detalhes fica para a próxima. Eu vou ficando por aqui, peço desculpas de novo pela minha voz, agradeço o like e qualquer comentário, e um abraço e até mais.